Fala galera, beleza? Tô aqui, Fábio Solar na área. Resolvi fazer uma live rápida porque tem muita gente me perguntando várias coisas. Então vamos falar dessa live que é o código do ombro, tá ok? Vamos entender como que é isso aí. Pô, o primeiro passo, é muito comum as pessoas vir com ter dores no ombro, né? É muito comum. Então as pessoas geralmente têm dores no ombro e aí acha que literalmente o problema é no ombro. Então eu vou dar uma dica para você. Já vou começar a live já quebrando fronteiras. Quando você tem uma dor no ombro, segundo a prática baseada em evidência, 80% de causa de ser da cervical baixa. Anota isso. 20% provavelmente desequilíbrio local do ombro. Fábio, e se for os dois ombros? É muito difícil não ter uma cervical compensando esse sistema. Mas de onde que vem a cervical, Fábio? A cervical ela é responsável por todas as funções, as inervações, a sensibilidade, o controle motor, o estado, ou seja, o estado de repouso dos músculos que envolve o ombro. Então, se a unidade, a referência, o computador central do ombro não estiver trabalhando bem, obviamente vai ter alterações funcionais. Mas como é isso? Vamos por exemplo, se eu tenho uma cervical que não trabalha bem, ela vai estimular informações nos músculos do ombro e essa articulação do ombro, ela pode vir perder o seu espaço articular. E se essa articulação diminui o seu espaço articular por uma informação que vem da cervical, tendo espasticidade do músculo que chama deltoide, do músculo que chama peitoral maior e entre outros, começa a se ter compressão. E você começando a ter compressão, o espaço que é onde eu estou colocando essa caneta, deixa eu pegar uma caneta mais, aqui ó, esse espaço onde eu coloquei esse estilete começa a ficar diminuído e você vai ter compressões sobre o tendão. Então a primeira coisa para você que está assistindo essa live minha e vai ficar gravada, é você sempre pensar em causa e efeito. Causa, quando começou, o verdadeiro diagnóstico, 90%, para não falar mais, é cinético funcional. Efeito, a tendinite e a bursite do ombro. Então, se você perde o espaço articular do ombro, começa a ter a famosa síndrome do impacto. Se ele está superiorizado, ele vai ter compressões diretamente no músculo que está sobre a nossa fossa supraespinhal, que vai ter essas compressões. E causando essas compressões aqui, vai causar desequilíbrios. Então fica essa dica para você. Valeu, abraço, tchau, chegou gente. Beleza, eu de novo. Agora, já falei da live passada, se você não assistiu, você assiste, porque eu falo do código do ombro 1, ou seja, que muitas lesões dos ombros vêm de origem cervical. Mas se não for uma lesão adaptativa, no caso o ombro está adaptativa à cervical, Fábio, se é uma disfunção local, que acontece também. Segundo a prática baseada em evidência, 20% das disfunções de ombros são locais e acontece de você ter disfunções locais. Então vamos mais uma vez aqui. Então o grande princípio da biomecânica, para você que não me conhece, está conhecendo agora, é você avaliar a globalidade, você integrar todos os processos. Então, se eu tenho a articulação do ombro, eu já me certifiquei, avaliei que a unidade central, como eu falei da aula passada, não está alterando o estado de sensibilidade de tônus muscular dos músculos do ombro, porque o ombro ele é uma articulação diferente, é uma articulação que ele é estabilizada por músculos diferentes das outras articulações. Então, ele tem muita influência da coluna cervical. Mas se for um ombro local, temos que avaliar a articulação da clavícula, onde eu tenho a externo-clavicular, comunicação do osso externo com a clavícula, e onde eu tenho a articulação acromioclavicular, onde eu tenho a comunicação da parte mais externa, lateral do ombro, com o final da espinha da escápula, que é chamado de acrômio. É importante você entender que a clavícula ela tem uma comunicação com ligamentos diretamente com a primeira costela, que é inserido diretamente na cervical. Então aí você começa a entender os processos. E a clavícula ela tem movimentos, vamos lá pegar novamente nosso estilete, de anteriorização e posteriorização, superiorização e inferiorização. Então superior e inferiorização
anterior e posterior. Fala, Dailton, beleza? E a Bahia, como é que tá? Deve ser, hein, Salvador? Se você tem desequilíbrios da clavícula, então você altera as funções do eixo de mobilidade do ombro. Então, o ombro, se tiver sobrecarga, tiver uma demanda maior, vai ter desequilíbrios. E a clavícula vai causar mais dores no ombro quando você tem abdução ou flexão acima de 90 graus. Então, guarde esse código. Perfeito. Se eu não tenho também, olhando a parte posterior dos músculos que envolvem a região intraescapular, os romboides, todas essas estruturas, vai também ter falta de estabilidade da clavícula. Então a clavícula pode trabalhar com básculas excessivas, ou com báscula diminuída, ou com báscula excessiva. E essas alterações dessas básculas vai também alterar a perda de estabilidade do ombro. E olha, pega esse código. Quando os romboides não estão ativados, eles não têm uma boa contração, os trapézios, superior, médio e inferior, trabalham compensando. Então, uma hipoativação dos romboides altera as funções dos trapézios. Entende? Então, adianta você ficar inibindo constantemente os trapézios, se é o romboide que não ativa e dá uma adaptação, uma hipersolicitação nos trapézios. Então, pega essa dica. Então, se você não tiver uma boa mobilidade e estabilidade da clavícula, também vai causar instabilidade ao ombro. Perfeito. Como eu já falei no aula passado, avaliar também o espaço articular da glenomeral. Se você perde o espaço articular do ombro de forma verdadeira, vai ter compressões diretamente, se ela superiorizar, sobre quem? Sobre o supraespinhal. Então nós temos aqui a fossa supraespinhal, que vai passar sobre quem? Sobre a glenomeral. E se você diminuir esse espaço articular, você vai ter compressões significativas. Então, dessa forma, causa-se assim o impacto. E quando eu tenho uma compressão do supraespinhal, que é muito comum, você vai ter dor na abdução do braço e dor no retorno da abdução. Então, anota esse código. Quando eu tenho um retorno da abdução do braço, eu tenho uma tensão excêntrica no tendão e isso vai causar dor. E quando é só uma bursa, a bursa está localizada sobre o deltoide, na porção anterior do ombro. Então o ombro ele pode também estar anteriorizado, ele pode estar tendo um rolamento anterior e ter uma compressão diretamente sobre a bursa. Fala, Luiz, beleza? Professor super top, tamo junto, querido. E se esse ombro ele começa a anteriorizar, você vai ter uma compressão em cheia sobre a bursa. E aí vence a bursite. Então, avaliar no ombro verdadeiro a mobilidade, o espaço articular, vai ter também grandes trabalhos de tratamento local. Lembrando que hoje a evidência e a prática, vou fortalecer só manguito, vou fazer rotação. Pega essa dica. Se eu tiver com o espaço articular do ombro diminuído, você ficar fazendo o movimento de manguito, você está amassando alho. De vez em você ajudar, você está agravando o seu paciente. Então a primeira sacada é você abrir o espaço articular, ganhar flexibilidade cápsula ligamentar. E será que essa disfunção na cápsula, ela está adesiva? Ela está em capsulite? Será que ela está com uma disfunção mais ligamentar, que ela cede com a mobilidade? Ou só tem obstruções, que é o que mais acontece, rigidez em todo o sistema cápsula ligamentar do ombro. Saber o movimento de preferência, saber a direção, remodelar os tecidos, ativar o sistema neuromuscular, cuidar do sistema neuromotor é o grande diferencial. Por isso que é o que nós falamos para todos os nossos mentorados. Não adianta só sair apertando o pé a cabeça. Se você sair só fazendo liberação, eu tenho formações de liberação miofascial. Só de você sair fazendo liberação miofascial no corpo todo, isso vai causar sim um bom relaxamento. Mas será que vai ser duradouro? Então, quando o desequilíbrio é local na face, trabalha-se a face. Quando é um desequilíbrio local na estrutura, qual-se a estrutura? Se o desequilíbrio é um ombro verdadeiro, vamos avaliar o ombro verdadeiro. Vamos avaliar o espaço da glenomeral, mobilidade da clavícula, estabilidade da escápula, movimentação das costelas. Nós temos as costelas superiores que fazem movimento de braço de bomba e as costelas inferiores que fazem movimento de alça de balde. Se você não tem movimento costal, na condrocostal anterior,
nos movimentos costais, inspire e expire da alça de balde e alça de balde e braço de bomba, se você não tem mobilidade da condrocostal posterior, da costa transversa, da costa corpórea, ou até mesmo da mobilidade da torácica, isso vai repercutir dependendo da sua demanda no ombro. E quando isso vai apresentar? Quando você estiver em atividade, quando você começar a utilizar o movimento do ombro, isso vem apresentando. E quando esse espaço articular começa a ser comprimido no ombro verdadeiro, na live passada eu falei rapidamente da cervical, e fui interrompida, eu estou aqui na recepção do Instituto. E se eu tenho um desequilíbrio local do ombro, eu tenho que dosar e direcionar o tratamento. Fábio, e quando eu tenho uma compressão muito severa na bursa ou no tendão e gira uma inflamação aguda, aí você não vai ter diagnósticos diferenciais, como o diagnóstico diferencial da bursite e da tendinite. A bursite vai doer geralmente só quando o braço eleva, não quando inferioriza. E detalhe, pega essa dica, a dor de ombro verdadeira, ela é local, ela é pontual. Ela não vai ser aquela dor meio espalhada. Geralmente dor espalhada é sensibilização de DSR, dor somática referida, sensibilização das raízes. E será que a compressão, se é uma DSR na cervical ou é na passagem das raízes? Isso vai ser um termo para a próxima live. Então, de forma rápida, a gente está começando um projeto novo de dar sacadas rápidas, de lives rápidas do que funciona. Ou seja, sem exagero nenhum. Live de 5 a 10 minutos que vale muito mais do que live de 5 horas que você fica vendo essas caras que só querem te vender. O meu propósito, o meu princípio da clareza e a minha intencionalidade é passar uma informação e você, pega esse código, deixar de ser aquele profissional da saúde, deixar de ser da saúde integrada, deixar de ser aquele fisioterapeuta de 50, 30 sessões. Particularmente, eu teria até vergonha de ser esse profissional. Na minha cidade é cheio, ou delas no Brasil todo, é cheia desses profissionais. Aí eu pergunto para você, não é ofensa, mas é uma pergunta, não é ofensa. Você não tem vergonha? Você não se sente mal de ver que você fez 10, 20, 50 sessões, aí o cara vai lá que trabalha na nossa linha de tratamento, faz uma, duas e resolve o problema do cara? Será que você não tem esse breu de querer aprender isso? Eu tenho certeza que tem pessoas que não se importam, mas a gente mexe com gente. E quando a gente mexe com gente, você conseguir atuar, direcionar, não é só sobre financeiro, é sobre ajudar pessoas, sobre profissionais de saúde. Eu vivencio em cidades aqui e viajo em muitos locais que é frustrante, decadente essa fisioterapia, que só fica lá enrolando o cara. E o cara sabe que funciona, mas ele não quer aprender. Aí se torna essa polarização que tem sim na fisioterapia. Aquela galera que não quer fazer nada e não gosta de quem faz. Então, o meu propósito é passar informação, mostrar como que funciona, como que é o pensamento de raciocínio clínico integrado, que é o que faz o grande diferencial, e fazer você também poder ajudar pessoas. Então é isso aí, vamos estar diariamente fazendo live de sacadas rápidas. Compartilhe essa live, curte essa live, envia para seus colegas, para isso ser um combustível para nós continuarmos o nosso projeto. Valeu, até mais, até o próximo código de amanhã. Fala galera, olha eu de novo aqui, vamos falar agora sobre o código do ombro 3, ok? O código do ombro 3 tem uma percepção, nós falamos sobre o RCI, o Raciocínio Clínico Integrado, que é desenvolvido pelo Instituto Fábio Soler, pelo IFS. Então, na primeira live nós falamos que disfunções na coluna cervical vai sensibilizar o ombro, ok? Agora é o momento de você, aí na segunda live falamos sobre disfunções locais, que disfunções locais altera a função também do ombro, perfeito? E o que seriam essas disfunções locais? Superioridade do ombro, anterioridade do ombro, se ele superioriza, comprime-se o supraespinhal. Se ele anterioriza, comprime-se a bursa subdeltoideana. Mas e a visão do RCI? É a fusão do estado de tratamento sobre o ombro. Então, como que eu faço isso, Fábio? Vamos avaliar sempre a unidade de controle, que é a unidade funcional, que nós falamos disso na primeira live de hoje, a live rápida, que nós temos que examinar como que está a unidade funcional do ombro. Se eu tenho uma sensibilização da raiz, vai alterar o estado de repouso desses músculos.
E se altera o estado de repouso desses músculos, você tem alteração das mecânicas, que é o conteúdo da live 2, do código do ombro 2. Então, nesse processo, examina-se sempre a coluna vertebral, depois avalia-se toda a saída das raízes, né? Que vai passar pela saída do forame conjugado, forame de conjugação, que sai as suas raizinhas, que vai sensibilizar ou não o ombro. A região da C5, a quinta vértebra cervical, ela é responsável por sensibilização dos ombros. Então, avalia com carinho a cervical baixa e nós dividimos cervical baixa e cervical alta, por quê? Porque ela tem funções diferentes, a biomecânica é totalmente oposta. Então, avalio a saída das raízes, depois avalia o processo dos músculos escalenos, que passa o plexo braquial, depois o peitoral menor. Por quê? Porque as áreas da saída das raízes podem sensibilizar diretamente o seu ombro. E aí aquele ombro falso. 80% das disfunções de ombro vem da coluna cervical. Quando você corrige a cervical, corrige a sensibilização das raízes, trabalha a complacência neural no tópico de outra live, você acaba tendo resultados imediatos naquelas lesões adaptativas de ombro. Ah, mas eu fiz exame e tenho lá uma bursite diagnosticada. Obviamente, mas por que veio a bursite? Por que veio a tendinite? Começa a se perguntar os porquês da sua vida. Então, quando você tem essa alteração, muda seu estado de repouso, a articulação pode superiorizar, anteriorizar e vai sim comprimir e dar uma bursite. Ninguém está falando que ela não existe, mas ela é adaptativa. Começa a questionar porque você toma remédio, faz fisioterapia, 50 sessões e não melhora. Esse é o nosso propósito. E se você tiver alguma dúvida, pode colocar no chat. E se você acha que esse conteúdo é de relevância, manda aviãozinho para os colegas. A informação tem que rodar. Se você quer fazer um diferencial na vida das pessoas, chega dessa fisioterapia capenga, que pessoas que fazem sessões e não melhoram. E aí, tendo uma visão, então, já falei um overview da primeira live sobre a cervical, falei sobre as lesões locais, que pode sim 20% das disfunções ser uma lesão verdadeira, avaliando com clareza a mobilidade da clavícula, a estabilidade da escápula, o espaçamento e a mobilidade da veia numeral, as movimentações das costelas, que aqui nós temos o braço de bomba, movimento antero superior, as 6 primeiras costelas, e o alça de balde, as 6 últimas costelas, vão ter esse movimento lateral, que se esse gradil costal não tiver mobilidade, também vai repercutir na cervical, na lombar e principalmente no ombro. Mas como assim, Fábio? Se eu faço uma elevação do braço, olha só minha camisa, se eu não tenho mobilidade aqui, ó, como é que fica? Então eu preciso ganhar mobilidade. E pega esse código. Mobilidade não quer dizer que você tenha alongamento. São coisas totalmente diferentes. As articulações têm que ter uma boa movimentação. Então, e depois avaliamos com carinho quem? A coluna vertebral. Avaliamos com carinho como que está a mobilidade das facetas da coluna torácica, as facetas da coluna cervical, como eu já mencionei, e principalmente a mobilidade dos arcos costais posteriores, que é esse arco que você está vendo aqui. Sobre o arco costal, ele tem duas articulações, uma que chama costotransversa e outra que chama costocorpórea. Então, o arco costal ele se articula em duas vértebras. Então, quando o arco costal não tem mobilidade, também altera a função da torácica. A torácica altera a mobilidade da cervical, a cervical altera a mobilidade da raiz nervosa do ombro e você tem dor. Então, o corpo humano ele tem inteligência inata. Nós temos que olhar ele como uma unidade. Avaliar também a mobilidade das costelas anteriores, da externa costal. Movimentação dos arcos costais laterais. Você vê se as costelas têm essa movimentação de inspira e expira. Mobilidade sobre os diafragmas. Se a musculatura diafragmática também não tem boa função, altera esse sistema de gradil costal e também sobre o ombro. Mobilidade das vísceras abdominais. Nossa, Fábio, que loucura, você está falando de víscera total. E quem é RCI sabe o que eu estou falando. Vou pegar um modelo anatômico aqui para você poder visualizar. Então, live rápida, sacada rápida, passagem do código, chega de enrolação. Vou tomar muita pedrada por isso, mas não estou nem aí, não devo nada para ninguém, eu devo para quem quer evoluir. Quem quer evoluir sabe onde tem.
Se eu tenho uma alteração na mobilidade do diafragma, com o fígado, nós temos ligamentos que é chamado de hepatofrênicos. Então, essa mobilidade vai alterar o sistema proprioceptivo e mudar a movimentação da costela, da cervical e do ombro. Nós temos o gastrofrênico, ligamentos que está relacionado ao estômago, com o diafragma e também as repercussões. Temos também o esplenofrênico, colofrênico, renofrênico, enfim, as vistas são inseridas diretamente entre as vistas e também com o diafragma. E se o diafragma não trabalha bem, vai ter repercussões diretamente proprioceptivas, mecânicas, neurosensoriais, que vai desequilibrar esse sistema. Trocando miúdo, as articulações elas têm que ter mobilidade. Nós falamos de forma de mobilidade, parece que é só mecânica, mas tem um neurosensorial associado. Se você não tem essas movimentações todas, algum lugar vai ter essa sobrecarga. E você querer tratar somente a sobrecarga é você pedir derrota. É ser aquele fisioterapeuta que não tem resultados. Se você não tem resultados, não tem classificação. E não vai ter agenda cheia, não vai ter precificação, não vai ter dignidade. E geralmente profissionais que trabalham na nossa linha não trabalham com convênio, porque não se submete a trabalhar por 10, 7, 2 reais uma sessão, porque não tem a dignidade nesses valores. Com todo respeito, não estou aqui para desmoralizar ninguém, estou aqui para falar a clareza da realidade. Então, se você assistir a primeira aula, a segunda live, primeira live, segunda live e terceira live sobre o ombro 1, ombro 2 e ombro 3, que eu falei um pouco de RCI, vai fazer você já despertar aonde você tem que tratar. Você como profissional e você como paciente vai ter mais instruções para poder fazer tratamento. Se você tem alguma dúvida, você pode mandar nos comentários, que eu faço questão de responder. E se você achou que esse conteúdo é de excelência, indica para algum amigo. Passe essa informação, pois eu já faço isso há 20 anos e há 20 anos faço um diferencial na vida das pessoas. As articulações, todos os sistemas têm que ter harmonias e a falta de movimento vai ter sobrecargas porque o corpo se adapta. Se você não caiu, não bateu, não rompeu, não adianta querer fazer procedimentos grandes, pois o desequilíbrio neurosensorial da biomecânica é soberano. Saber remodelar tecidos, saber tratar disfunções faz toda a diferença. Começa a colocar o porquê na sua vida que você vai mover montanhas. Um aluno perguntou aqui, quem tiver dúvidas podem perguntar que eu vou tirar dúvidas, vou respondendo. A questão de rompimentos parciais ou até mesmo total de um músculo supraespinhal pode também estar relacionada à mobilidade cervical? Se você tem uma rotura total do supraespinhal, você não tem mais elevação do braço, tá ok, Léo? Então você não vai conseguir mais elevar o braço. Então, se é uma disfunção de parâmetro maior, que tem uma ruptura total, não tem mais elevação do braço, isso veio de origem geralmente traumática, orienta-se qual é a causa. Foi um trauma, tem uma ruptura total. Fazer a religação e avaliar os sistemas, tá bom? Não, Fábio, não foi um trauma, a ruptura é parcial. Achados clínicos, é comprovado pela ciência, se fizer um exame aqui nos meus ombros, vai dar ruptura parcial, vai dar bursite parcial, hipertrofia parcial de bursa, discopatias parciais. Eu tenho 40 anos de idade, meu corpo já está usado. Então, não quer dizer que você tem lesões parciais, significa que você tem dor. Mas você avaliar toda a neurosensorial, a estrutura e a mobilidade é o grande diferencial, tá? O Léo colocou também aqui, ó, mesmo sabendo que o paciente não gera sobrecarga nos ombros. Então, já se perguntou, se ele não gera sobrecarga nos ombros, se ele não faz movimento nos ombros, por que ele teve rotura? Se ele não usa? Ah, porque é assim. Não, não é porque é assim, porque você tem um desequilíbrio funcional. Ah, mas eu não sobrecarrego. Você não respira? Se você não respirar constantemente, como o tórax, como eu mencionei aqui, se você não tiver movimentos de alça de balde, os movimentos inferiores principalmente, e movimentos lateral das costelas, e se você não tiver movimento antero-superior, essa tensão vai parar em algum lugar. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então é muito comum que você sinta esse desequilíbrio sobre a região, um desequilíbrio costal, como eu dei exemplo, e vai ter sobrecarga na cervical ou no ombro. Articulação menor de mobilidade vão sofrer, tá ok? E o que eu estou falando, isso já está escancarado na ciência, não é achismo meu. E eu vivo isso, e por isso que a gente faz o mínimo de resultado, porque o corpo se adapta, ele tem a sua inteligência inata. O Léo colocou mais aqui, ó, tenho concebido alguns pacientes que começou a ter tendinite até mesmo rompimento parcial após vacinas do Covid, porque altera todo o ciclo respiratório.
altera toda a mobilidade. A gente sabe que tem uma reação autoimune muito grande sobre as vacinas, então altera a questão de acidez, toxicidade, que é uma toxicidade que vai criar uma imunidade. Pode alterar a mobilidade respiratória e a alteração de movimento costal de costelas, como eu já mencionei. A mecânica é clássica. E como você descobre isso, Fábio? Colhendo referência e fazendo tratamento. É dessa forma que um clínico faz de verdade, ok? Olhando mais aqui, problemas viscerais como no estômago, por exemplo, pode gerar dor lombar por causa das inervações? Exatamente. Quem daqui não sabe disso? Quem daqui já não está com uma alteração de rim e tem dor nas costas? Quem daqui, a mulher que tem TPM, tem dor lombar, né? Alteração de motilidade, mobilidade de bexiga, de útero, né? Isso está todo conectado. O importante é você entender esse sistema e começar a fazer o auto-equilíbrio de todos os processos. E se você não tiver um raciocínio clínico integrado para entender como que funciona essa neurosensorial, que esse é o nosso propósito, todos os dias fazer uma live rápida e tirar as principais dúvidas. O que eu oriento para você? Essa live vai ficar gravada, você chega, anota todos os códigos e depois pode vir tirar dúvidas com a gente. E se você achar que é mais interessante do que você imagina, e se você quer entrar em imersão, vem para o meu time e vem estudar com a gente. Esse é o nosso propósito, é fazer você deixar de ser fisioterapeuta, de vender pacote, de plano, 10, 20, 50 sessão, tá ok? Resultados são significativos de consulta, retorno e 2, 3 atendimentos a mais. Não existe isso. Então fica esse código rápido, respondendo as dúvidas no replay, pode mandar aí nos comentários que eu faço questão de responder. Grande abraço, sucesso, seja o fera, deixa de ser pessoal mais um, que mais um não vira. Abraço, tchau, tchau.